Boa noite Campo Grande, boa noite advogadas e advogados de todo o Mato Grosso do Sul, boa noite advogados de Corumbá, da minha terra querida, de Dourados, Ponta Porã, Tacuru. Estamos aqui dando início aos primeiros momentos da nossa live. Nós vamos estar chamando aqui o nosso convidado, né? E daqui a pouquinho vamos estar conversando com vocês. Olha, já, Xandor aqui. O Xandor já pedindo para entrar aqui conosco. Já estamos recebendo. Alô? Quase, Gisele, quase. Oi, Xandor. Ai, que bom que deu certo. Eu sou um cara muito analógico, sabe? Então eu tô aqui botando os grampos para segurar o celular direito. Você imagina que eu não sou a melhor pessoa para fazer essas coisas, não. Mas acho que deu certo. Se o celular cair, vocês me desculpem. Certo. Ai, que bom, graças a Deus. Eu estava aqui Acho que deu aflita certo. também, porque na primeira live nós tivemos uma pessoa técnica para me ajudar, mas hoje não, né? E a gente está vivendo essa época em que é tão difícil você reunir as pessoas para ajudarem e tudo mais. Eu falei, não, vamos arriscar fazer assim, só nós dois mesmo, né? E graças a Deus já estamos aqui ao vivo, né? Estamos aí alguns minutinhos antes das 18, nós marcamos para estarmos começando às 18 horas, mas que bom. Não, mas eu tenho que confessar, né? Fui eu que fiquei te amolando com medo de não dar certo, né? Então você não tem culpa nenhuma. O apressadinho sou eu, mas eu tava com medo de errar alguma coisa, de dar algum defeito aqui na peça entre o computador e a cadeira, então... Mas eu também estava preocupada. Hoje de manhã nós tivemos um evento, o Seminário Pantanal Vivo, e o Seminário Latino-Americano. Eu fui uma das organizadoras do evento. Aí ontem nós criamos o link, colocamos todos os administradores e tudo mais. Aí hoje, como estava marcado para as 8 da manhã, o combinado era que 7h30 eu já ia abrir a sala, colocar uma tela de fundo, uma música pantaneira, né, para as pessoas irem entrando aos poucos. Resultado, quando eu fui tentar abrir a sala, não conseguia, foi uma luta. Por fim, consegui, só que as pessoas que estavam como organizadoras também, né, que deviam, a Simone Mamed, né, que deviam também poder estar operacionalizando a live, essas pessoas estavam apenas como convidada. Eu não sei o que aconteceu, acho que talvez porque era um plano institucional e essas pessoas não tinham e-mail da instituição Unidep. Então, eu acho que foi por causa disso. Mas ainda não temos certeza, né, sobre o que aconteceu. Mas que bom, agora à noite nós já estamos, né, 10 minutos aí antes do horário marcado, já estamos online, né? E já podemos, então, né, daqui a pouquinho, conversar, né, sobre esse assunto tão importante. Você está já, assim, em que fase do doutorado, Xandor? Você está começando, está no meio, como é que está? Não, eu estou no meio. Eu estou começando o terceiro ano agora, né? Porque foi interrompido um tempo por causa da pandemia, né? Então, eu estou tecnicamente começando 2021 agora. Entendi. Então vai ser, assim, é uma fase, aproveitando que a gente está um pouco antecipado, né? Compartilhar assim, um pouco mais os detalhes pessoais. Assim, você já passou por isso, assim, essa parte da pesquisa, especialmente uma pesquisa empírica, né? Ela é muito aflitiva, porque eu tenho a impressão de que quando você faz trabalhos mais normativos, você, em alguma medida, tem o argumento mais delineado na cabeça, né? Quando você parte para a empiria, você não tem certeza de que você vai confirmar suas hipóteses, né? Então, assim, é um processo muito aflitivo de você, né, coletar os dados e fazer tudo certinho e ainda que
pesquisas que não confiam em suas hipóteses são muito válidas, né? Ainda assim, você, de alguma forma, quer tentar fazer o possível para confirmar que aquela tua intuição inicial, né? É, então, assim, esse processo assim, é muito difícil, né? E ainda por cima trancado em casa, criança, é, trabalho. Então, assim, e o judiciário bombando, né? O judiciário parece que não ter o cafezinho potencializou a produtividade, assim, enormemente. Porque o que eu estou recebendo de demanda pela madrugada. Nossa Senhora. Exatamente, Xandor. Hoje eu ainda estava conversando com um colega advogado e nós estávamos constatando exatamente isso, que o tempo da pandemia, assim, para a agilidade dos processos judiciais, acabou sendo muito bom, né? Acredito que é porque os serventuários da justiça não têm que atender as partes, não têm que atender os advogados, né? Porque isso toma muito tempo. Então, agora eles estão focados nos processos, na tramitação dos processos. Então, é o que você falou mesmo. Eu, como advogada, eu sinto assim que eu estou, nossa, soberbada de prazos e, assim, processos que estavam há muito tempo sem despacho, processo concluído há 2 anos, aguardando sentença, né? Então, agora estão aí tramitando, né? Que antes estava passos de tartaruga, agora parece que houve um certo avanço em relação a isso, mas isso acaba trazendo também um sufoco para nós, né? Porque, por exemplo, você tem uma equipe de trabalho e aí, com a coisa do home office, não são todas as pessoas que se adequam, não são todas as pessoas que, né, conseguem ter esse desempenho e até mesmo muitas vezes não tenha assim uma pessoa que é um colaborador seu, muitas vezes ele não tem um notebook, um computador que tenha uma configuração compatível, né, com aquilo que o ESAGE, né, que é o nosso sistema de tramitação dos processos, exige, né? Então, aí nós, advogadas e advogados, continuamos a ter, né, a obrigação de cumprir os prazos, mas muitas vezes a nossa equipe não está ali conosco, né? E aí, quer dizer, depende de N fatores para que você consiga atender a tudo isso. Olha, quero saudar a Neuza Borges, que já está conosco, saudar o Jean Ferreira, né? O Jean que atua lá em Cidrolândia, foi meu aluno, e que alegria estar com vocês aqui participando. Já estamos aí começando a receber, né, os nossos queridos e queridas advogados e advogadas. Na live anterior que nós fizemos, nós sentimos assim, que depois que a gente está no ar, é que as pessoas vão se achegando. Acho que é como uma reunião física mesmo, né? Quando a gente faz uma reunião presencial, também é assim, né? Aos poucos as pessoas vão se achegando. E da mesma forma também a live, depois que nós estávamos no ar, é que as pessoas começaram a vir participar conosco. Então, que bom! E o fato de nós termos participantes já de outros municípios já começa a nos dar uma devolutiva positiva, né, a respeito aí dessa nossa iniciativa de estar fazendo esse debate, né, que, na verdade, o que nós estamos propondo é o debate de ideias. Né? Nós estamos vivendo aí uma realidade, né, em que tudo é novo, não esperávamos, né, esse contexto de pandemia. A minha filha falou para mim, mãe, a minha geração nunca passou por isso. Eu falei para ela, nem a minha. Nós também não passamos por isso, né? Saudar a doutora Cláudia Lima, que já está conosco também, advogada militante há muitos anos aqui em Campo Grande. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Que bom que você está aqui conosco. E daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, nós vamos dar o start no tema da live, mas antes de entrar no tema da live, eu gostaria também, Xandor, se você pudesse assim, falar um pouco
sobre a questão, os meus alunos do curso de Direito, a maioria, né, quando eu pergunto por que estão fazendo Direito, falam assim, é porque eu quero ter uma carreira pública, eu quero passar num concurso público, né? E nesse quadro atualmente que nós estamos vendo aí com uma previsão de diminuição do Estado, o que você acha? Quem está nessa vibe de, olha, vou entrar no curso de Direito ou estou cursando Direito porque eu quero seguir uma carreira pública, você acha que ainda existe, né, muita chance de muitos concursos como nós assistimos aí nos últimos anos ou não? Gisele, assim, eu acho que eu tenho que fazer uma advertência inicial para todo mundo que vai ouvir a minha resposta, porque assim, eu não sou representativo do concurseiro padrão, tá? Eu acho que isso é importante deixar isso claro de saída, porque eu espero que as pessoas percebam aí no transcorrer da live. Eu sou um cara que tem dificuldade com respostas simples. Eu acho que a vida é muito complexa e você sempre tem que tomar uma série de precauções para não cair numa certa tendência de simplificar aquilo que é muito complicado. Então, eu começo te respondendo assim, eu não comecei o curso de Direito pensando em fazer concurso. E eu não fiz concurso pensando em ser só um procurador do Estado. Eu entrei na Faculdade de Direito da UFRJ querendo ser advogado. Eu sempre estagiei em escritório grande, lá no Rio. Tive uma boa formação do ponto de vista prático, né? Então, assim, eu vou denunciar a minha idade. A Barba Branca denuncia, mas eu vou denunciar a minha idade com outras práticas. Então, assim, eu sou da época que estagiário de escritório grande lá no Rio ficava na porta da distribuição para acompanhar o estagiário do outro escritório que entrava com agravo no caso grande. Então, assim, a minha formação em direito é essa, assim, do grande contencioso, dos grandes contratos. Mas eu acho que, por uma questão pessoal, eu nunca fui um cara muito dado à estrutura corporativa, pelo menos dos escritórios em que eu tive a vivência, sabe? Eu acho que isso é mais culpa de maturidade minha do que qualquer outra coisa. Então, já no final da faculdade, eu saí de um escritório grande que eu estava, que não ia me aproveitar enquanto estagiário, e eu ralava pra caramba. Eu decidi estudar para concurso. Só que eu nunca quis fazer concurso para magistrado, nem muito menos para promotor. Assim, eu tenho problemas filosóficos com o direito penal muito grandes, sabe? Então, eu sempre foquei muito na questão das procuradorias, sabe? Então, eu terminei a faculdade, eu decidi estudar para a PGA do Rio, para ser procurador e poder advogar em casos pontuais e poder ter uma atuação, assim, vamos dizer, compatível com o serviço público, porém que me permitisse uma certa variabilidade com os assuntos que na época eu tinha muito interesse, que era mais a questão societária e tributária. Aí acabou que eu fiz um concurso da PGE. O primeiro concurso que eu fiz, eu fui para a segunda fase. E eu acabei que não passei. E na sequência viu esse aqui da PGE do Mato Grosso do Sul. E eu passei e estou aqui desde então. Eu estou contando essa história toda porque, assim, eu realmente não me acho um cara que é capaz de dar assim, grandes conselhos para essa moçada que entra querendo passar no concurso. E eu acho isso importante porque, assim, eu tenho assim, a impressão de que a gente está passando por um momento que, não só do ponto de vista político, dessa vertente anti-Estado, mas a própria carreira jurídica, a própria atividade jurídica vai passar por uma revolução muito grande nos próximos anos, sabe? Esses algoritmos de inteligência artificial que já são capazes de identificar os assuntos das petições e entregar para o operador do direito, seja ele advogado, juiz ou burocrata do direito lato sensu, o modelo da petição, isso vai fazer com que em pouco tempo
haja uma certa revolução do ponto de vista das necessidades dessas carreiras jurídicas, sabe? Eu estava até falando sobre isso há pouco tempo. Na verdade, há pouco tempo não. Segunda-feira, eu tive que dar um pulo na PGE e eu estava falando isso com os colegas lá. É muito provável que em pouco tempo, assim, 80% daquilo que a gente faça seja incorporado por algoritmos. Da mesma forma como eu e você, quando a gente era mais moço, a gente ia para o banco e ficava na fila do banco, e hoje em dia a gente não sabe o que é fila de banco, porque a gente faz tudo pelo aplicativo. Eu tenho a sincera impressão de que assim, o mundo do direito está assim, na iminência de ser atropelado por essa revolução digital. E eu acho isso especialmente premente, considerando a crise fiscal que o país está passando. Porque, assim, não tenha dúvida, por mais que o Judiciário, por mais que o Ministério Público, por mais que as Procuradorias Públicas, defensorias sejam carreiras articuladas e capazes de defender bem os seus interesses no Congresso Nacional, na hora em que chegar a fatura e o capital se colocar de uma maneira clara, dizendo, olha, precisa enxugar esse judiciário que custa muito caro, porque o judiciário no Brasil custa muito caro em proporção do PIB, essas carreiras elas não vão conseguir manter esses acervos com centenas de milhares de ações de consumidor, centenas de milhares de ações de demanda de saúde, sabe? Isso vai ser, de alguma forma, padronizado, e eu não tenho bola de cristal para te dizer exatamente como é que isso vai se dar, né? Mas eu vejo uma tendência muito forte de diminuição, pelo menos em termos absolutos, do tamanho dessas carreiras. E assim, é meio hipócrita dizer assim, eu até torço por isso, porque você já está dentro da carreira, você falar que torce para ela ficar pequena é meio nonsense. Mas assim, o que eu coloco muito para a moçada é o seguinte, todo mundo aqui está acostumado com a ideia de que o juiz dá uma sentença para dois casos, dá duas sentenças diferentes para dois casos iguais, né? E no fundo, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, sempre me afligiu demais, sabe? Do ponto de vista de segurança jurídica, mas não só uma segurança jurídica estritamente financeira, mas uma segurança jurídica do ponto de democrática, republicana, de que assim, a lei tem que ser igual para todo mundo, entendeu? Não interessa se é da carreira A ou da carreira B, né? Sendo o direito, grosso modo, relativamente idêntico, não dá para o juiz interpretar de maneiras completamente opostas. E, no fundo, eu acabo torcendo para que essa realidade se imponha, porque eu tenho essa enorme, gigantesca preocupação em tornar o judiciário mais previsível, sabe? Assim, a gente precisa que quem tem como investir, possa investir com a segurança. Tipo assim, a minha esposa ela tem uma empresa pequena, mas assim, é necessário que a pessoa que quer investir, ela tenha essa segurança, sabe? De saber assim, que as coisas são previsíveis, de que você não vai ser surpreendido com flutuações interpretativas absolutamente radicais, porque o juiz acordou de mau humor e resolveu descontar na parte que escreveu uma coisa que ele não gostou, sabe? Então eu fico e eu tenho acertado essas previsões. Eu tenho até segunda-feira, até estava brincando com os meus colegas que eu tenho acertado essas previsões. Eu acho que a gente está fazendo essa live pelo celular. Quem discordar muito de mim pode olhar para o seu aplicativo do banco e lembrar que, assim, na década de 80, 90, os sindicatos mais fortes eram os sindicatos dos bancários, não é? Entendeu? E aconteceu. Eu acho que a OAB é muito forte, as carreiras jurídicas são muito bem alavancadas no Congresso Nacional, mas, assim, tem algumas coisas que eu acho que quando elas entram em marcha, você não consegue parar. Então, assim, eu acho que advogados, juízes, procuradores, membros do Ministério Público continuarão sendo necessários. O meu grande medo é que se tornem cada vez mais carreiras elitizadas, porque eu imagino que o tipo de demanda de pessoal que se fará, o tipo de profissional, o perfil profissiográfico que se exigirá, será de um profissional assim
capaz de realmente lidar com aqueles casos difíceis em sentido hartiano, sabe? Casos assim que você está realmente na franja de significado das regras e que realmente tem uma questão jurídica importante sendo debatida e de profissionais que sejam capazes de lidar com isso. Então, assim, eu acho que eu não tenho um recado muito bom para dar, não, mas a parte boa é que, enfim, eu prefiro dar o recado do que ficar floreando. Concordo, Xander, concordo com você. Eu vi uma notícia essa semana de mais uma faculdade de Direito aqui em Campo Grande, né, que está fazendo a sua propaganda e tal. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos nos precisando, assim, discutir um pouco, né, esse mercado, essa disponibilidade de possíveis postos a serem ocupados por profissionais da carreira jurídica, né? Mas, enfim, te agradeço muito, muito, muito pelos seus esclarecimentos. E outra hora a gente vai conversar mais sobre isso, porque agora finalmente deu o horário da nossa live, até passamos um pouquinho. Eu queria primeiro saudar a advogada Luísa Ribeiro, que foi secretária de Justiça aqui em Mato Grosso do Sul, está aqui, né, assistindo a nossa live. Gostaria de saudar a Sônia Mara Flores, que também está aqui conosco, Douglas Ramos, um advogado que é um ícone, né, do movimento ambientalista aqui no Mato Grosso do Sul, muito significativa a participação dele conosco. Quero saudar o Agham Mustafa, que é advogado lá em Corumbá, né, que está aqui nos prestigiando. Então, muito obrigada a todos que já estão. Eu não consigo ver todos de uma vez e nem falar todos os nomes, porque nós já estamos com 23 pessoas online, né, assistindo aqui na nossa página. E a expectativa é que durante a live mais pessoas vão chegando, que estamos aí, né, 18 horas e 7 minutos e já com uma participação significativa, né, ao vivo. E também, depois fica aí na minha página no Facebook, quem puder já ir compartilhando, já compartilha agora, mas nós temos também, posteriormente, outros compartilhamentos que aconteceram na live que nós fizemos na semana passada. Então, acredito que hoje nós já podemos entrar, né, no tema, né, que é o objetivo de nós estarmos propondo aqui esse debate. Então, primeiro eu gostaria de falar, Xandor, que essa atividade, essa live, esse debate, ela acontece no momento em que um grupo de advogadas e advogados, sentindo que é necessária uma renovação na relação entre a Ordem dos Advogados do Brasil, né, e os seus filiados, esses advogados começam a perceber que é muito importante que nós tenhamos uma OAB preocupada com quem realmente precisa da advocacia para sobreviver. Então, nós começamos a construir, né, uma plataforma de propostas. Nós lançamos, e está em aberto, todas e todos que estão nos ouvindo, que quiserem mandar suas propostas para construir uma nova gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos o e-mail oabquequeremos@gmail.com. Então, podem mandar as suas propostas, essas propostas estão sendo sistematizadas. Então, nós começamos de uma maneira diferente, porque geralmente quando você fala em um movimento para disputar o AB, a primeira pergunta, mas quem que é candidato a presidente? A primeira pergunta que se faz, né, colocando o seu cargo na frente das propostas, na frente do projeto. E nós começamos de uma maneira diferente, nós começamos ouvindo as advogadas e os advogados, colocando uma plataforma democrática para acolher as propostas, para ouvir os anseios, né, para estar vendo as sugestões que essas advogadas e esses advogados têm. Então, assim, às vezes me perguntam, mas você já formalizou a sua candidatura? Eu falo, gente, a nossa preocupação é com um projeto de renovação na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Assim, que nós possamos construir algo novo. E esse algo novo, ele contempla um grande debate com a nossa
categoria, né? Advogado e advogada não é classe social, é categoria, né? Então, dentro dessa intenção, né, de que haja um debate público, nós estamos propondo hoje, né, uma conversa sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, entre o direito e a política. E para esse tema, ninguém melhor, né, do que um advogado, atualmente procurador do Estado, né, que além de bacharel em Direito, mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e agora pós-doutorando em Ciência Política pela UFMG. Então, ninguém mais capacitado, mais preparado do que o Xandor, né, para estar aqui, então, falando desse tema tão importante, né, que é o limiar, né, entre a política e o direito. Será que existe uma fronteira? Será que são temas transfronteiriços, né? Será que há uma dicotomia entre política e direito? Tudo isso nós vamos estar conversando aqui agora, né? Inclusive, todos que já quiserem ir fazendo perguntas, já podem ir colocando as suas perguntas no chat, que o Xandor vai fazer uma exposição aí de aproximadamente 10 a 15 minutos, e depois, então, eu vou estar colocando as perguntas. Se forem poucas, todas serão respondidas. Se forem muitas, a gente faz um bloco, né, para que vocês possam, então, aproveitar essa temática. Xandor, muito obrigada mais uma vez por sua presença. A palavra está com você. Gisele, muito obrigado pelo convite. Quando você entrou em contato comigo, eu prontamente aceitei. A gente nem sempre consegue estar perto das pessoas de quem a gente gosta toda hora, mas quando você me mandou a mensagem na hora, eu aceitei. Mas eu queria, em primeiro lugar, pedir que as pessoas que estejam nos assistindo, por um instantezinho, se lembrem das 400 mil pessoas, milhares das quais morreram desnecessariamente por conta dessa pandemia, por conta dessa peste que nos aflige. Eu sou cientista político em formação, eu ainda não sou pós-doutorando, viu, Gisele? Eu falei pós-doutorando, já profetizei. Doutorando, né? Sim, farei o meu pós-doc, mas eu ainda estou no doutorado e eu sou testemunha do esforço anti-ciência eu sei que essa não esse aqui não é o lugar, mas da antipatia e do ódio que esse governo federal devota à pesquisa, aquelas pessoas que militam todo dia para nos tirar do obscurantismo e rejeitar o pensamento supersticioso. Quando você mandou a mensagem, a gente divulgou no Face, uma outra pessoa de uma outra chapa que me conhece mandou: mas você já está apoiando? Como é que é isso? Tal. Não me deu nem a oportunidade de conversar com você. Eu falei: olha, cara, a Gisele, quando ela entrou em contato comigo, ela fez questão de frisar que, na verdade, assim, é um esforço de coleta de informações, de coleta de opiniões, coleta de propostas, e que muito mais do que um esforço para fechar uma chapa, ela está tentando fazer algo que eu considero muito importante nesses dias de hoje, que é reunir uma composição multitudinária do ponto de vista de mundo-visão para congregar todas aquelas pessoas da advocacia de Mato Grosso do Sul que têm compromisso com valores básicos do iluminismo, né? Infelizmente, a gente viu há poucos meses o atual presidente da OAB, que é uma pessoa pela qual eu nutro muito carinho, a gente se fala, a gente se encontra, a gente conta piada, a gente tem muito carinho pelo outro, mas ouvi do atual presidente do Tribunal de Justiça que combateu, que a imprensa fazia ataques infundados ao governo federal por conta da postura anti-ciência e negacionista e irresponsável do governo federal,
e dizendo, exortando todo mundo a voltar a trabalhar, porque esse negócio de ficar se protegendo era frescura inventada pela imprensa. É claro que é difícil você cobrar de um advogado que ele se imponha de maneira categórica a uma fala dessas, mas não teve uma reação. Né? Então, esse esforço seu, plural, essa é a palavra que eu queria usar, ela me fugiu, plural, de congregar pessoas das mais variadas visões de mundo, mas comprometidas com valores centrais, né? do que é um núcleo iluminista, é indispensável para a advocacia sul-mato-grossense. Eu fiz aqui eu fiz um roteirozinho, mas aí o computador resolve apagar. E aí eu tenho que ativar a tela. Porque eu não sou uma pessoa muito habituada a fazer live. Vocês vão reparar isso, né? Então, se vocês vissem aqui, meu celular está preso aqui no computador com uns grampos. Estamos todos aprendendo, Xander. Eu estou só acostumado a assistir a aula pela internet. Bom, meu nome é Xander Torac Moreira, eu agradeço o convite da Gisele. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Supremo Tribunal Federal, e desde já eu vou pedir desculpas, porque eu certamente não vou conseguir abordar toda a complexidade do Supremo Tribunal Federal nesse nosso rápido bate-papo. Mas eu queria destacar uma coisa esse vai ser o eixo condutor da minha fala, que às vezes me parece passar um pouco despercebido. Nesses debates que a gente assiste hoje em dia sobre judicialização da política, ativismo judicial, politização do judiciário, existem algumas coisas que eu acho que passam despercebidas, e muitas vezes até mesmo para profissionais do direito, que eu acho bacana reforçar, porque eu acho que, em alguma medida, isso nos ajuda a dar a real dimensão dos problemas que nós temos com relação ao Supremo Tribunal Federal. Muito do que o Supremo Tribunal Federal faz hoje é o resultado de um projeto explícito da Constituinte de 1988. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava vivendo a transição do regime ditatorial para a democracia, é importante lembrar que a nossa Constituinte ela era extremamente pulverizada. Né? A gente já tinha, como temos hoje, um grande centrão, né, ao redor, que centralizava, né, ali a representação ali num espectro de direita, tendo alguns representantes de uma extrema-direita e o PSDB antigo fazendo o papel de social-democracia, com o PT mais à esquerda e outros partidos ali à mais esquerda. Só que era uma Constituinte extremamente pulverizada. E isso é muito importante, por quê? Porque em cenários como esses, em que você não sabe, em que o político não sabe se no futuro próximo ele vai estar numa situação de dominância, né? Ele redige um texto constitucional que garanta que ele tenha um judiciário capaz de arbitrar disputas políticas caso ele esteja numa posição de minoria. Eu acho isso muito importante falar. Por quê? Porque agora, recentemente, nós vimos, por exemplo, a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura da CPI. E nas hostes do atual presidente da República, muito se falou de ativismo judicial. Mas esse não é um caso de ativismo judicial, esse é um caso típico de puro e simples controle de legalidade, porque a Constituição é explícita ao dizer que é um direito da minoria, né, a instalação numa CPI. Diferente, por exemplo, da recentíssima liminar do ministro Marco Aurélio, que determinou ao governo federal que ele promovesse o censo. Veja, eu acho o censo fundamental. Como, né, cientista social e informação, o censo é fundamental. O censo traz informações absolutamente indispensáveis
desde para a pesquisa, mas também para a economia, né? Sem esses dados demográficos, você não consegue tomar decisões econômicas, às vezes, fundamentais. Então, esse é um primeiro aspecto que me parece muito importante colocar, porque o desenho institucional da Corte é um desenho institucional que criou uma Suprema Corte que não só talvez seja a única no país, no mundo, porque ela possui múltiplas portas de entrada, ou seja, você consegue acessar o Supremo Tribunal Federal para fazer desde controle de constitucionalidade até como última instância em processo de juizado. Então, o Constituinte, ele cria essa corte superdimensionada, com múltiplas portas de entrada, e, de repente, a gente fica perplexo com o fato de que os ministros estão todo dia no jornal. Estão. E muitas vezes estão porque este foi o nosso plano constitucional, para o bem e para o mal. Né? Então, a gente, muitas vezes, vai falar de fenômenos como controle de constitucionalidade, como julgamento de ações penais relevantes, e às vezes parece passar um pouco despercebido essa natureza institucional que dá esse esqueleto, né? essa estrutura óssea para o Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem uma situação de um múltiplo Supremo para complicar ainda mais a nossa análise. Por quê? Porque, vejam que interessante, além de todas essas portas de entrada, nós temos um Supremo Tribunal Federal caracterizado pela atuação monocrática dos ministros. Nós temos um tribunal composto por 2 turmas e nós temos ainda por cima um tribunal que exerce suas competências no plenário. Então, percebam a quantidade de estímulo que chega para esses ministros e a quantidade de oportunidades para que eles sejam demandados a tomarem decisões. Né? Muitas dessas decisões, e a gente vai mencionar um ou outro caso, são bastante problematizáveis. Sim, são. Me parece muito complicado o ministro Ricardo Lewandowski determinar em que a Anvisa, num prazo bastante telegráfico, decida sobre me escapa o nome do laboratório, mas enfim, se a Anvisa, se aquela vacina Sputnik deve ou não ser liberada. Me parece uma intervenção, e aí nós vamos estar tratando de um caso de ativismo, uma intervenção no âmbito de política pública, né, que ultrapasse os limites da garantia do jogo jogado. Né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele tem essa missão institucional de garantir que as disputas políticas, de regular as disputas. Né? Agora, essa intervenção permanente na definição de políticas públicas me parece muito complicado. E, ainda por cima, a gente vai ter problemas decorrentes, muitas vezes, da forma como a nossa Constituição é redigida. Né? Eu, quando dou aula de constitucional, eu costumo brincar com os alunos que, se a gente pedir para cada um fizer uma definição de liberdade ou do que é direito de propriedade, numa sala com 20, 30 alunos, a gente provavelmente vai ter 20, 30 definições diferentes. Né? Então, esse ato interpretativo é uma outra abertura, né, para lidar com esse ato interpretativo de cláusulas, de princípios constitucionais, é uma outra porta de entrada para algo que me interessa especialmente hoje em dia, para a minha pesquisa pelo menos, que é a subjetividade, os valores, a ideologia dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na minha pesquisa de doutorado, eu estou interessado justamente em mapear os valores dos ministros,
né? E eu tenho a hipótese de que ministros que, por exemplo, sejam mais individualistas, né, tenderão a proferir mais decisões individualistas. E pretendo construir um modelo econométrico para testar essa minha hipótese. A mesma coisa, ministros que sejam mais hierárquicos, né? Ministros que tendem a achar que grupos específicos, especialistas, são mais vocacionados a tomar determinadas decisões, né? Um perfil mais hierárquico, tenderão, então, a proferir decisões de natureza mais hierárquica. Eu acho muito interessante a gente pensar em 3 diferentes abordagens para lidar com o fenômeno jurídico. Eu vou chamar de modelos grandes famílias, que tem muitos primos, muitos tios, tem muita coisa misturada, mas para simplificar, eu vou falar de 3 modelos. Eu vou falar de um modelo legal, eu vou falar de um modelo atitudinal, eu vou falar de um modelo estratégico. Tem muita divergência até mesmo se o modelo atitudinal e o modelo estratégico não são primos distantes, mas de uma mesma família, mas para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou seguir com essa classificação tricotômica, porque me parece mais fácil de lidar. Então, o modelo legal vai dizer o seguinte, que juízes cumprem a lei e que suas subjetividades não entram em questão. É óbvio que para um advogado que tenha um pouco de vivência, isso vai, né? Em 2 tempos ele vai olhar para isso e falar isso talvez seja funcionar na Alemanha, aqui no Brasil não, né? Mas esse é o discurso de justificação do judiciário em geral, do Ministério Público em geral, das carreiras jurídicas, burocráticas em geral, né? Nós estamos simplesmente cumprindo a lei, a gente não está inventando nada, eu não estou fazendo política aqui travestida de direito. Cientistas políticos, obviamente, rejeitam essa versão, né? Essa linha de investigação do judiciário tem muitas fontes, mas eu vou falar de uma especial, que é a do Herman Pritchett, e que em 1947 faz um estudo empírico muito simples, até singelo, é a Suprema Corte Americana, mas que é muito interessante. Ele começa a controlar os votos dos ministros, dizendo o seguinte, esse ministro aqui foi indicado por um republicano, esse ministro aqui foi indicado por um democrata. E ele começa a contar, ele pega aquele papel quadriculado de matemática, começa a fazer aquelas caixinhas, quantos votos progressistas e quantos votos conservadores cada ministro deu. E eureka! Ministros indicados por republicanos votam mais conservadoramente que ministros indicados por democratas, né? E, a partir daí, se desenvolve uma linha que está se tornando cada vez mais sofisticada. Então, hoje em dia, constroem-se modelos econométricos extremamente complexos. Hoje em dia, você já consegue pensar em experimentos com juízes, com ministros, etc., quase experimentos, para testar o grau de influência que a ideologia individual de cada julgador tem no seu processo de tomar decisão. É óbvio, como eu fiz questão de deixar bem claro, que a decisão judicial ela é uma matriz, e aí tanto de estatística que quando estudando começa a influenciar as coisas que eu falo, é uma matriz, ou seja, cada decisão judicial é uma linha e tem um monte de coluna, cada coluna é um fator que influencia aquela decisão. Então, cada decisão judicial ela é influenciada por uma matriz de covariáveis. Então, você vai ter desde o caso, o fato daquele caso, aos advogados, né? Aos valores, ideologias dos juízes, a opinião pública em casos rumorosos, interesses de agentes poderosos. E tudo isso, em alguma medida, vai influenciar o resultado das decisões judiciais. Vou chamar de decisão judicial o voto de cada ministro nos casos que chegam até eles. E o modelo atitudinal surge, então, a partir da seguinte teoria. Ministros, no caso dos Estados Unidos, justices, né, liberais, votarão de uma maneira liberal, enquanto que juízes conservadores votarão de uma maneira conservadora. É um modelo muito simples, é até quase elegante, assim, porque ele é muito simplesinho, muito fácil de entender. E eles conseguem mostrar que realmente, em casos, por exemplo, envolvendo liberdades civis, economia,
juízes liberais votarão de uma maneira liberal, enquanto juízes conservadores votarão de uma maneira conservadora. Isso funciona muito bem na Suprema Corte dos Estados Unidos e vai perdendo a sua capacidade de explicar o comportamento judicial conforme você vai descendo para as instâncias ordinárias do sistema judicial americano. Então você, além do modelo atitudinal, você tem um modelo estratégico. E o modelo estratégico, talvez a melhor forma de entender ele é o seguinte: juízes, ou no caso, justices, sempre preferirão alcançar os resultados que estão conforme as suas monovisões e ideologias, mas eles respeitarão as condicionantes institucionais que eles enfrentam para maximizar o resultado da sua preferência. O que isso quer dizer, grosso modo? Isso quer dizer o seguinte: que o ministro Fachin, quando ele dá a decisão no habeas corpus, declarando a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele estava antecipando não só o comportamento dos seus outros pares, mas também as regras que dispõem sobre a forma de processamento de habeas corpus, ou seja, dele poder, enquanto relator, remeter o processo para a turma como uma estratégia para conseguir alcançar o resultado que ele achava o menos pior. Então, ele já sabendo, ele como agente racional, já sabendo que ele não conseguiria atingir o seu objetivo de preferência, que é manter os processos da Lava Jato todos em vigor e aquilo tudo que a gente já conhece, ele escolheu a alternativa menos ruim para ele. Eu não liguei o meu relógio, então se você puder só me fazer um sinal quando eu tiver que calar a boca. São 6h32, Chandler. Tá tão bom, assim, tá tão bacana ouvir o que você está falando que eu, por mim, fico aqui te ouvindo. E acredito que as pessoas também, porque nos comentários aí no chat, né, o pessoal, estão elogiando. O pessoal ainda não está dormindo, né? Tá bom. E essas três famílias para tentar entender um pouco o funcionamento da nossa Suprema Corte. Então, assim, a gente tem visto uma série de livros e uma série de falas de cientistas sociais muito respeitados, politólogos muito respeitados, falando da corrosão democrática, ao redor do mundo, né, com o surgimento de governos populistas, seja de esquerda, seja de direita, e denunciando que tem se tornado um expediente muito comum buscar fragilizar por dentro o funcionamento institucional. Eu acho que eu perdi isso. Parece que está um pouco mais baixo o som agora. Espera aí. Agora parece que ele está um pouco mais baixo. No começo, quando você deu essa pausa aí, parece que ele baixou um pouquinho. O meu headphone resolveu desconectar aqui. Espera aí. Enquanto você vai conectando, Chandler, vai me permitir fazer um breve comentário, sabe? Você comentava assim que as decisões, né, dos ministros da Suprema Corte norte-americana, elas são mais previsíveis de acordo com a sua formação, né? Já dá para prever mais ou menos o que o ministro que é filiado afiliado, não digo oficialmente, mas eu digo assim, que se aproxima da linha de pensamento republicano vai decidir, e aquele que se aproxima dos democratas vai decidir. E é interessante porque no Brasil, me parece que isso não acontece, né? No Brasil, nós percebemos assim que ministros que, enquanto advogados, juristas, professores, defendiam alguma linha de pensamento,
de repente, quando ascendem a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, eles mudam completamente, né, a sua forma de pensar em relação, né, a aquelas decisões que se esperava, de acordo com o que eles vinham defendendo até então, né? Assim, eles parece que mudam completamente, né? E vimos isso, o Edson Fachin é um ministro que eu estudei muitos textos dele, utilizei bastante algumas obras dele na minha tese de doutorado. Também, assim, depois que ele se tornou ministro, eu falei, meu Deus, mas não era isso que ele pregava, não era isso que, né, assim, que era de se esperar das decisões dele, depois que ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o Luiz Roberto Barroso, que eu tive oportunidade de ouvir muitas vezes, porque tanto meu mestrado quanto meu doutorado em Direito foram no Rio de Janeiro. Então, assim, eu esperava um tipo de posição, né, do Barroso em relação a uma série de assuntos, e que não se concretizou essa expectativa, né? A impressão que dá é que depois que ele se tornou ministro, né, o Luiz Roberto Barroso, ele mudou, né, assim, completamente a sua forma de pensar. A impressão que dá muitas vezes é essa. Xander teve um probleminha técnico, mas já voltou aí, né, Xander? Voltei. Eu falei para Bom, você que eu era enrolado com esse troço. eu estava fazendo o meu comentário aqui, mas foi ótimo, porque daí, quando eu comentei, já deu tempo de você se reorganizar Então. tecnicamente. Em resumo, o que eu estava dizendo, Xander, era assim, que muitos ministros, que você falou que nos Estados Unidos, já é de você esperar uma tendência, né? Olha, quem é mais na linha de pensamento republicano vai para essa linha, né? Quem vai do lado dos democratas vai decidir de tal forma. E aqui no Brasil, em relação aos ministros, eu lia muito Edson Fachin, eu utilizei os artigos dele na minha tese de doutorado, né? Também o Luiz Roberto Barroso, eu gostava demais daquele livro dele, que é o Direito Constitucional Contemporâneo, né? Nossa, quando ele faz a apresentação daquele livro, me marcou muito, principalmente quando ele diz assim, que as pessoas que elas não conseguem, né, se adequar à sociedade, a esse mundo capitalista, elas merecem ser ajudadas e não descartadas, né? Então ele fala como que triunfou, né, o direito constitucional no Brasil, uma obra belíssima. E então eu esperava tanto do Fachin quanto do Barroso outro direcionamento em relação a uma série de pautas que eles se posicionam, assim, ao meu modesto sentir, de uma forma completamente diferente daquilo que eu esperava como leitora desses autores antes de serem ministros do STF, né? Então, esse comentário que eu fiz brevemente, mas, assim, já até colocando uma pergunta de uma advogada, da Cláudia, a Cláudia perguntou o seguinte: em relação a esses posicionamentos tão políticos, né, do Supremo Tribunal Federal, não haveria o problema de um certo descrédito do Supremo Tribunal, né? Ela colocou assim, meu questionamento, se o STF, com essas decisões tão políticas, não acaba ficando desacreditado? Então, com você, Xander. Não, eu acho que você falou uma série de coisas aí muito interessantes que vão desde o processo de seleção dos ministros e o controle que a elite política tem dos perfis desses ministros, até a questão da legitimidade institucional de uma Suprema Corte, né? Então tem aí um percurso gigantesco que a gente poderia trilhar. Eu vou fazer uma pincelada básica sobre essa questão dos controles ex ante, né, da Suprema Corte, ou seja, do controle de quem entra na corte, e termino com a resposta à nossa colega. Então, assim,
eu aqui de bate-pronto, eu consigo pensar em 2 conjuntos de pesquisas sobre o perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma, que é capitaneada por um querido amigo meu, Fernando Fontainha, que é professor do IESP, e ele tem uma abordagem sociológica na qual ele foi, inclusive, quem fez o projeto História Oral do Supremo Tribunal Federal, no qual ele entrevista diversos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo está na base de dados do CPDOC, da FGV, vídeo, livros, e quem quiser entrar um pouco na cabeça desses caras, pode ir lá consultar esse material todo de graça. Tem essa abordagem, onde ele deixa muito claro assim, que virar ministro do Supremo Tribunal Federal envolve você ir morar em Brasília, envolve você se relacionar com figuras chaves da elite política para você conseguir essa indicação. O Daniel Brinks, ele é um brasilianista, ele está na Universidade do Texas, ele tem uma abordagem um pouco mais institucional, da qual eu me sirvo muitas vezes, e ele mostra que, por mais que o processo de seleção dos ministros culmine com a seleção, com a escolha de indivíduos de perfil centrista e com uma educação mainstream, né? A elite política não tem mecanismos de compreender ou de antever, né? Porque ninguém vai colocar esses caras numa maquininha num scanner cerebral e começar a bater papo com o cara para ver que áreas do cérebro ativam conforme a pessoa fala, e aí você vê se o cara está mentindo ou não. Você não consegue saber se esse cara é um liberal ou se esse cara é um punitivista ou um garantista em matéria de direito penal. Né? Você pega um cara como o Barroso, ele sempre esteve ali escrevendo livros dentro dessa linha de pretensa iluminismo esclarecido, né? De vanguarda iluminista que ele se coloca como representante. Né? É muito interessante ter um debate do Fernando Limonge com o Barroso no SEBRAP. Está no YouTube, quem tiver interesse, corre lá. No qual a gente vê com muita clareza o que é, de fato, um debate entre uma pessoa esclarecida e alguém que fala um monte de truísmo, desses sensos comuns, essas platitudes sobre, por exemplo, o sistema político. Né? As pessoas falam de corrupção como se corrupção fosse um problema exclusivamente brasileiro. Né? Não é. Não é. Os problemas brasileiros, o principal problema do país não está ligado à corrupção. E quem fala isso não entendeu o que é um país que foi, durante centenas de anos, o principal país escravocrata do mundo. Né? Estou dizendo isso tudo porque, assim, esse assunto especificamente sobre seleção de ministros e seus valores é um assunto que eu tenho dedicado muita atenção justamente para tentar medir, né, a gente faz todo um levantamento para tentar pensar em estratégias para medir os valores desses caras. O Supremo Tribunal Federal é uma corte que julga, se não uma centena de milhares, mas pelo menos assim, algumas dezenas de milhares de processos por ano. E desses milhares e milhares e milhares de processos que o Supremo julga, mais de 90% são por unanimidade. Então, olha que interessante. A gente fala de excesso de politização de uma corte que, por ano, julga milhares e milhares de processos, e esses milhares e milhares de processos são julgados por unanimidade, o que me permite pressupor, pelo menos, que são processos julgados conforme o direito. Né? Se alguém estivesse ali tentando alcançar um resultado menos óbvio, segundo a legalidade, algum coleguinha gritaria. Você está me ouvindo, né? Então, abaixou um pouquinho, Xander. Eu não quis te interromper, mas agora há pouco ali, quando você se mexeu, abaixou um pouquinho. Vamos ver agora. Meu headphone está de graça. Tá dando para ouvir, mas ele tá baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Tá, peraí.
Deixa eu só ver se ele volta. Então, como eu ia dizendo, a gente lida com uma corte, melhorou? Melhorou. Tá. A gente lida com uma corte que, do ponto de vista quantitativo, ela é predominantemente uma corte que julga processos à unanimidade. E os processos que o Supremo Tribunal Federal julga à unanimidade são interessantes para a gente observar estratégias de legitimação. Eu vou usar aqui uma coisa muito pessoal minha, que assim, eu divido os processos entre os processos cara crachá, ou seja, o juiz vai olhar para aquilo, vai olhar para a lei, vai dar a resposta, daqueles processos efetivamente complicados, né, que envolvem casos difíceis em sentido hartiano. Né? E muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal, a gente vê os ministros se organizarem para julgar processos à unanimidade como uma estratégia de legitimação. E por que eu estou falando disso? Porque ao redor do mundo, a gente vê esse discurso de que Supremas Cortes são guardiãs da Constituição e isso é um poder gigantesco, né? Você poder dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional é um poder enorme. E a ciência política ao redor do mundo vai mostrando que essas cortes usam esse poder de maneira tímida. Por quê? Porque, do ponto de vista de ancoragem institucional, essas cortes elas não têm tantas condições de fazer valer suas decisões, né? O judiciário ele tem menos condições de fazer valer suas decisões e, de fato, são burocratas não eleitos. Né? Eles não são eleitos para exercer aquele papel, eles não têm legitimidade democrática. Então, assim, ao redor do globo, a gente vê cortes constitucionais exercendo o seu poder de uma maneira tímida. Isso não quer dizer que elas não exerçam o seu poder, mas que elas lidam com a sua capacidade institucional de uma maneira atenta às consequências e à efetiva implementação daquilo que elas decidem. O que a colega está chamando de decisões políticas, na minha cabeça, faz soar, por exemplo, o sino do excesso de decisões monocráticas, o sino do excesso de estratégias para tentar conseguir ganhar o processo, sabendo que aquele não é o resultado que vai chegar ao final. Então, por exemplo, muita gente andou elogiando o ministro Gilmar Mendes, mas a gente sabe que o ministro Gilmar Mendes é pródigo em se valer de algumas estratégias que nem sempre são assim aquilo que a gente realmente espera de um juiz constitucional, né? Como pedidos de vista que duram anos, declarações públicas absolutamente questionáveis do ponto de vista da Loman, né? Então, assim, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade de estabelecer com muita clareza o que as pessoas chamam de decisões políticas, né? Porque num mundo cada vez mais polarizado e contaminado por fake news, a gente vê decisões conforme a jurisprudência clássica da Suprema Corte, como a do ministro Barroso, que determinou a instalação do CPI, chamada de política, né? E a gente vê as mesmas pessoas que ontem estavam chamando o ministro Barroso de política, batendo na porta do Supremo Tribunal Federal para dizer que o Renan Calheiros não pode ser relator, tendo elas votado no Arthur Lira algumas semanas atrás. Então, assim, distinguir o que é excesso de política e o que não é excesso de política, às vezes é um pouco complicado, assim, para responder de tantas decisões políticas. Mas o que eu concordo com a colega é que o Supremo Tribunal Federal é descuidado, é muito descuidado com o uso, né, os ministros do Tribunal Federal são descuidados com o uso de algumas prerrogativas que eles deveriam estar mais atentos ao contexto mundial que nós vivemos de fragilização institucional. Né? A gente vê muita gente falando de fechar o Supremo, de ditadura. E o inquérito lá do Alexandre de Moraes é uma estratégia para impedir que essa turma consiga se organizar.
tem muito questionamento, mas é uma estratégia para impedir que essas pessoas consigam se organizar para levar esse projeto autoritário adiante. Isso deve ser combatido de fato. Mas uma Corte Constitucional que não entende o seu relativo limite institucional, ela também flerta com o autoritarismo ao caminhar em direção à fragilização institucional, né? Uma Suprema Corte que está o tempo todo, publicamente, com os seus ministros, se xingando, usando terminologias que não são condizentes com aquilo que qualquer profissional, com a forma como profissionais se tratam, em que ministros concedem uma decisão monocrática, como o ministro Fux concedeu no caso do auxílio moradia dos juízes, e tranca aquela monocrática no seu gabinete por anos, né? Se valendo estrategicamente do seu poder como relator para fazer uma negociação política, é o tipo de processo de corrosão interna do Supremo, que aí, concordando com a colega, convida o autoritarismo também. Interessante, Chandra. Eu vou colocar mais uma pergunta para que a gente possa ir já para os encaminhamentos finais também. Já estamos aí 18h52, quase uma hora de live, né? O doutor Calixto comenta o seguinte: para mim, os familiares das vítimas do Covid-19 hão de ajuizar ação indenizatória contra a União por sua responsabilidade objetiva frente à sua omissão no combate da pandemia. Ele ainda diz assim, o doutor Edgar Calixto Paz: a minha perplexidade é que a OAB Seccional Mato Grosso do Sul não escreveu uma linha de inconformismo quanto à omissão e negacionismo do governo federal em relação à pandemia da Covid-19. A doutora Sônia Flores também, só um minutinho. A doutora Sônia Flores perguntou o seguinte: doutor Chandor, o ativismo judicial presente no discurso e prática dos ministros do STF, no seu ponto de vista, estariam vinculados a qual matriz teórica jurídica? O doutor Calixto, ele acabou esquecendo que eu sou procurador do Estado, né? Então eu já fico logo desesperado com esse negócio de entrar com ação objetiva. Não foi assim, não. Mas, assim, eu nunca parei para pensar nesse tema especificamente. Eu tento me colocar sempre no papel do agente político ali, porque eu acho que a gente não pode esquecer que está em Mato Grosso do Sul, a gente não pode esquecer que é no Centro-Oeste, em que o presidente da República ainda tem níveis assustadoramente altos de apoio. E essa é uma das razões pelas quais o tipo de articulação política que você está fazendo, Gisele, me traz um pouco de bálsamo ao coração, porque não se trata só de pensar a OAB que a gente quer, mas de reunir pessoas que têm um compromisso humanista base. E vou falar um negócio que eu imagino que muita gente está assistindo a gente e tem um perfil de esquerda mais forte, vai achar ruim, mas a gente tem que aprender a separar o liberalismo desse negócio que não merece ter o nome liberalismo no meio, chamado neoliberalismo. E eu estou falando isso, e eu abri esse parênteses gigantesco, para dizer o seguinte: é fundamental congregar pessoas liberais que, por mais que não compartilhem da mesma visão sobre o papel do Estado na economia,
seguem a máxima kantiana, porque o liberalismo, na sua versão mais evoluída, e quem diz isso sempre é o professor Bruno Reis, ele é uma filosofia política kantiana, preocupada com o outro. Quando você pensa em um liberal clássico, como aí eu vou falar um negócio e eu vou esquecer o nome do sujeito. Olha que graça que eu sou. Quando você vai pensar, Jesus do céu. Esse pode. É o Adam Smith? Não. Olha que vergonha a live. Mas tudo bem. Eu vou lembrar. Xandor, acho que isso é um pouco da idade também, sabia? Eu também ainda assim, converso, falo, mas daqui a pouquinho eu lembro. Passa para frente que daqui então. Como você falou liberal, assim, eu pensei no John Rawls. Assim, não, sabe? eu tô falando, eu penso enfim, do Keynes, garoto. Quando você pensa no Keynes, é você entender que o liberal ele é, acima de tudo, um pragmático. Ele está pensando em mecanismos de coexistência preocupados num pacto civilizatório mínimo. E o que eu vejo na tua proposta, que é uma proposta preocupada em reunir diversos, é uma OAB que atenda às necessidades básicas de coexistência. Então, você se omitir diante da fala absolutamente assustadora do atual presidente do TJ é indicativo de um monte de coisa. E o cara está pensando, por exemplo, na sua base eleitoral. Mas, por isso que é importante a gente reunir as pessoas que são verdadeiramente liberais. Para voltar à pergunta da colega sobre as matrizes teóricas do ativismo. No fundo, eu tenho a impressão de que na medida em que você separa o ativismo da judicialização da política e da politização do judiciário, você, em primeiro lugar, você consegue, de alguma forma, dar o devido peso e entender que a judicialização não é algo necessariamente esdrúxulo, como a gente falou agora um pouco antes. E sobre o ativismo, eu aprendi direito constitucional lendo os livros do ministro Barroso. E eu estudei, como eu sou do Rio, eu estudei com toda a patota dos primeiros alunos do Barroso, que escreveram a partir do que eles aprenderam. Então, eu estudei com Sarmento, estudei com a Ana Paula Barcelos, etc, etc. E eu acho que, no fundo, você tem essa influência desse neoconstitucionalismo bacharelista, né? Essa coisa elitária de que você... no fundo, o que me deixa, muitas vezes, preocupado com esse excesso de ativismo judicial, seja por parte dos membros do judiciário, seja por parte dos membros do Ministério Público, é essa pressuposição de que eles são uma certa vanguarda iluminista que levará o país em direção ao seu destino livre da corrupção. E eu acho que essa vertente neoconstitucionalista serviu de fertilizante para esse tipo de ideia, porque cada intérprete da Constituição se tornou um grande Dom Quixote constitucional, e essas pessoas passaram, então, seja estruturando processos penais para tirar políticos que eles consideravam ruins do jogo político, seja para obrigar o
o poder público a executar as políticas que eles consideram as corretas, independente de saberem qualquer coisa sobre política pública, tá? Vamos fazer esse parêntese, né? Não sabem nada. Não sabem nem o que é uma estatística descritiva. Então, quiçá pensar em planejamento de política pública num cenário de escassez de recursos. Então, essa combinação de largas doses de demofobia com um discurso jurídico de plena efetividade constitucional, de uma Constituição que, saindo de um período ditatorial, fez muitas promessas, isso serve como um pano de fundo, mas eu acho que ele tem diversas influências. Por isso que eu estou dizendo, a resposta eu acho que não tem um único marco teórico, acho que são múltiplas as influências que vão explicar por que é que tantas vezes a gente vê juízes em primeira instância dizendo que o presidente do Senado não pode nomear e dando decisões que, assim, além de, obviamente, ilegais, elas se arvoram a esses papéis de grandes Dom Quixotes, de grandes guardiões da República Brasileira, quando isso, obviamente, não é verdade. Gisele, será que eu respondi? Foi ótimo, Xandor. Olha, eu queria saudar aqui o doutor Marcelo Batilani Calvano, que é advogado lá em Bela Vista, e que eu sei que ele está convalescendo, então eu sei o tanto que deve ter sido difícil para ele conseguir estar participando aqui conosco dessa live. Quero saudar também aqui o doutor José Belgatrade, que nos honrou, participando da live da semana passada. E quero também já deixar o convite, porque na semana que vem, nós teremos, dia 6 de maio, nesse mesmo horário, 18 horas, uma live sobre os desafios da jovem advocacia. Nós vamos ouvir uma advogada recém-formada, a doutora Estela, que está buscando seu lugar ao sol, e vamos ouvir também o doutor Gustavo, que é um advogado já um pouco mais experiente do que a doutora Estela, que já conseguiu aí ter um destaque, especialmente nas redes sociais, tem muitos seguidores no Instagram, e já tem uma clientela, e já está tendo sucesso, sendo bem sucedido, mas também é bastante jovem, Então, vamos estar aqui nesse mesmo horário no dia 6. Mas, assim, Xandor, está tão bom o debate que eu gostaria de continuar, Porém, como nós temos aí um combinado de sempre manter no máximo essa 1 hora de live para não ficar cansativo, Então, eu já gostaria de te deixar o convite para que uma próxima vez a gente esteja novamente aqui nesse espaço, debatendo assuntos de relevância. Você falou aí, Xandor, a questão de que muitas vezes dá a impressão, quando você enfrenta alguns debates, que seriam pautas de esquerda, e não são, Um jornalista me perguntava há poucos dias atrás, eu posso dizer no meu blog que a sua chapa é uma chapa mais à esquerda? Eu falei, não. Nós não somos uma chapa mais à esquerda, nós somos um coletivo plural, Nós queremos que a OAB ela tenha espaço para as diferentes formas de se ver o mundo, de se ver a política, que a OAB ela seja democrática, Que a OAB esteja principalmente preocupada com a defesa das prerrogativas das advogadas e advogados, porque realmente o advogado é essencial à administração da justiça, Um país em que a advocacia é forte, a democracia é forte, Nós estamos preocupados em defender o catálogo de direitos constitucionais, os direitos fundamentais que estão na Constituição de 88. A nossa Carta Constitucional, ela consagrou, sim, a livre iniciativa, ela consagrou, sim, o direito de propriedade, mas ela também
tem valores sociais do trabalho que são muito importantes. Ela também diz que a propriedade terá que atender à sua função social. Então, o que nós estamos pregando, né, é que a Constituição ela tem que ser resguardada, né? Nós temos que velar por essa Constituição, porque a Constituição está ameaçada. Nós estamos vivendo um risco de retrocesso muito grande, né? No sentido de que há aqueles que pregam, né, que basta você colocar lá 2, 3 militares, ir lá e fechar o Supremo Tribunal Federal e que estará tudo resolvido. E não é assim, porque o Brasil passou por um período de mais de 2 décadas de ditadura militar, né, em que a dívida externa ela cresceu a passos galopantes, né, em que a maioria da população brasileira ficou sem acesso aos serviços públicos básicos, né? Então, nós temos que ter a coragem de dizer, olha, nós, advogadas e advogados, nós, Ordem dos Advogados do Brasil, defendemos sim a Constituição, né? Nós defendemos sim a separação dos poderes, nós defendemos sim as instituições democráticas, pelas quais tanto lutamos, né? Então, é por entender que estão ameaçados esses valores, esses princípios, é que nós estamos, então, nos propondo a fazer um grande debate pela OAB que queremos. Então, agradeço a presença de todas e de todos, agradeço, Xandor, em especial, a sua coragem, né, de vir aqui participar desse debate público, né? Porque realmente é um momento em que, quando você assume posições perante a sociedade, você se torna uma vitrine, mas... Ô, Gisele, eu bato panela no Dama 2. Eu bato panela no Dama 2. Eu não estou preocupado com isso, não. Fica tranquila. Eu bato panela aqui no condomínio dos jornalistas. Fica tranquila. Bacana. Hoje, quando alguns colegas, né, que eu mandei o convitinho da live, nossa, eu Xandor, não quero perder. Que bacana, Xandor. Eu queria passar para você fazer, então, a sua saudação final para a gente encerrar. Gisele, eu quero novamente te agradecer. É muito bom poder falar para a nossa comunidade. E eu queria dizer, eu acho que essa é a síntese que eu acho importante colocar. Você ser advogado e apostar num projeto autoritário é você apostar na sua fome dali a alguns anos. Ser advogado é necessariamente você ter um compromisso com a pluralidade, com valores básicos humanistas, com uma pauta minimamente liberal. Você não tem como ser advogado e apoiar um projeto que é indiferente a esse projeto de cooptação do judiciário, de negação do Estado de Direito, de advocacia administrativa contra interesses ambientais, de negação da pluralidade. E a OAB não é legitimada ativa para controle de constitucionalidade por conta do belos olhos das advogadas. Ela tem uma história de defesa desses valores fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição. E isso não é opcional. Então, você ser advogado, defender esse projeto autoritário, você está precisando rever os seus conceitos, com urgência. Obrigado pela oportunidade de me deixar falar um pouco sobre o Supremo. Em Mato Grosso do Sul, ele é essa coisa meio distante. Eu fico feliz de poder participar desse debate e te desejo o melhor da sorte nessa disputa, porque vai ser difícil. Obrigada, Xandor. Eu sei que a disputa vai ser muito difícil, mas o que me anima, né, o que me move é que nós precisamos deixar um legado para a advocacia.
né? Nós percebemos assim que tem uma geração muito jovem, todos os anos são entregues muitas carteiras e tem muitos jovens que estão entrando no mercado desamparados. Hoje nós não temos uma atuação da OAB que garanta a esses jovens advogados uma inserção no mercado que lhes dê uma sobrevivência digna. A impressão que dá é que a OAB virou um grande balcão de negócios ao qual os advogados que sobrevivem da advocacia não têm acesso, né? E com isso vai também um distanciamento em relação àquilo que fez com que a advocacia se tornasse a voz da sociedade, né? Que são justamente os princípios de direito fundamental, né? Como é o caso do pluralismo, como é o caso da democracia, né? Os pilares aí do Estado Democrático de Direito. Então, Xandor, muito, muito obrigado pela sua participação, obrigada por todos que participaram conosco, a doutora Fabiana Machado aí elogiando. Obrigada, gente. Até na semana que vem, dia 6, 18 horas, espero vocês. Obrigada. Tchau. Tchau.